Amém. Peço a você que feche seus olhos. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo de Deus que fale aos nossos corações. Espírito Santo, nós temos consciência da Tua presença aqui, Pai. Deus, muito obrigado, porque o Senhor já introduziu a palavra com essa mensagem tão poderosa, Pai. Nós queremos te obedecer. Nós sabemos, ó Pai, que somente a obediência ao Senhor gera crescimento na vida do crente, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que somente a obediência ao Teu santo nome nos amadurece. Somente a obediência, Pai, nos leva aos caminhos, ó Pai, onde os pastos são verdejantes, ou ainda que seja no vale da sombra da morte. Não precisamos temer, porque se estamos obedecendo, estamos no Teu caminho, se estamos no Teu caminho, estamos resguardados, temos esperança, temos alegria. Embora pressionados por todos os lados, estamos abatidos, porém não destruídos, podemos caminhar em fé. E Jesus, eu te agradeço, Pai, porque desde o segundo que nós pisamos o pé aqui, o Senhor já estava aqui. E Senhor, o Senhor bem sabe, Pai, qual é o nosso coração, qual é a nossa estrutura. Senhor Deus, se de alguma forma nós te envergonhamos aqui, nós queremos te pedir perdão, Pai. Se em pensamento, se em fala, se em atitude, se em gestos. Enquanto igreja, nós queremos te pedir perdão. Porque o nosso maior desejo é te honrar, Senhor. O nosso maior desejo, Pai, é engrandecer o Teu nome. O nosso maior desejo, Pai, é pôr um sorriso no Senhor, nos Seus lábios, Pai. Nos esvazie de nós, nos encha de Ti. Nos perdoe pelas nossas muitas faltas. E nos use, Pai. Use a cada um de nós aqui, Pai, no decorrer da semana, nos nossos serviços, que não sejamos cristãos, ó Pai, mornos, que as pessoas não sabem a que Deus nós servimos, que tipo de postura nós temos, o que fazemos, mas que ao olhar para nós, ó Pai, as pessoas vejam Cristo, que ao olhar para a Igreja Batista Farol, as pessoas vejam uma igreja cheia do Senhor, cheia do Teu caráter, uma igreja que anda com ternura como o Senhor anda com ternura, uma igreja que anda com reverência à Tua santa palavra, assim como o Senhor tinha reverência e tem reverência à palavra do Pai. Uma igreja que é amorosa como o Senhor é amoroso. Que é longânima como o Senhor é longânimo, Senhor. E abre os nossos ouvidos e corações para que o Senhor ministre, Pai, no nosso interior. Fala, que não seja eu, que seja o Senhor, Pai. Em Teu nome nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Mateus. O livro de Mateus, capítulo 8, por favor. A mensagem de hoje também vai falar sobre obediência. Olha que interessante. Também vai falar sobre obediência, porém, nós vamos pensar um pouquinho mais sobre o que acontece quando os desafios se apresentam, o que acontece quando as coisas não ocorrem da maneira que nós temos expectativas, o que acontece quando o Senhor Jesus decide que quem tem o real controle da nossa vida é Ele mesmo. Quando as coisas caminham de acordo com a vontade do Senhor, e nós, por conta da nossa pequenez, não entendemos. Essa mensagem é sobre a palavra de Deus, somente sobre a palavra de Deus. Eu espero que ela ministre no seu coração, amém? Amém. Ok. Nós vamos meditar no capítulo 8, mas antes eu quero te explicar o que estava acontecendo. Até peço perdão, é Lucas capítulo 8. Referenciei o texto errado. Lucas capítulo 8.
Você pode abrir aí no versículo 22 e já deixar separado, que já fica mais fácil. Amém. O capítulo 7 tem diversos acontecimentos muito importantes que a gente precisa pensar. O livro de Lucas vem mostrando um Jesus extremamente dinâmico, extremamente ativo e extremamente focado em um propósito: pregar o evangelho do reino de Deus. Esse era o maior objetivo de Jesus. Todo o resto era secundário. Certa vez, alguns gregos chegaram até Jesus e falaram: Jesus, vem aqui para a Grécia, expor para nós a sua filosofia. Jesus falou: não, 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 não. Em primeiro lugar, as ovelhas perdidas de Israel, gente, o foco aqui. Veio uma viúva, uma mulher de uma outra nação, falando: Senhor, a minha filha está endemoniada. Jesus: não, 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 não. Em primeiro lugar, as ovelhas perdidas de Israel. E em todo momento a mensagem de Cristo era uma só: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. E Jesus, ele entrou com tudo que ele tinha nesse plano do Pai. Tudo que ele fez foi por amor e obediência ao Pai. E é tão interessante ver a forma como Jesus caminhava. Lá no capítulo 4, nós vamos ver Jesus declarando que ele é o Salvador. O Pai mandou, ele obedeceu. O Espírito de Deus o ungiu para pregar as boas novas. Então ele já começa declarando que ele é o Salvador. Mais à frente, ele cura o servo de um centurião. Depois de curar o servo de um centurião, ele ajunta uma multidão e prega para essa multidão. De repente, ele está saindo do meio dessa multidão. Tem uma viúva vindo da cidade de Naim, carregando o caixão do único filho dela, e aquela procissão, Jesus para a procissão, ressuscita aquele menino. Então, o ministério de Cristo Jesus era um ministério extremamente ativo, porém não ativista. Era um ministério que fazia muitas coisas, com muito compromisso, com muita seriedade. Era um ministério muito dinâmico e muito focado no reino de Deus. Então a gente já começa refletindo como tem sido o nosso viver. A nossa vida é focada no reino de Deus? A nossa vida é focada no reino de Deus? O reino de Deus é o lugar onde a vontade de Deus é feita na terra, assim como é feita no céu pelos anjos de Deus. Se Deus vira para um anjo no céu e fala: vai lá e fecha a boca de um leão, você acha que o anjo vai parar e pensar se ele vai, se ele não vai? Ele vai na hora. Missão dada é missão cumprida. Se Deus diz para um anjo: entra lá no meio do império da Babilônia e leva uma mensagem para um servo meu, vai lá para Uberlândia e leva uma mensagem lá para o João Vitor, na hora. Por quê? Porque os anjos são serviçais do reino. Então, o reino de Deus, ele também é algo que se expande, porque ele é como uma pequenininha semente de mostarda, mas que ao ser semeada, cresce, e os seus galhos se espalham sobre toda a terra, e todas as nações vêm se abrigar debaixo da sua sombra. E essa mensagem é poderosa, porque ela fala a respeito do que vai acontecer no fim. E hoje, eu e você estamos vivendo esse tempo, onde nós estamos anunciando esse reino. Mas se nós não meditarmos nas Escrituras como quem quer enxergar as realidades do reino de Deus, nós vamos ser um tipo de cristão que é completamente descaracterizado, não tem essência, não tem aquilo que faz dele mesmo cristão. Então nós vamos refletir um pouco sobre isso, com as Bíblias abertas, em Lucas capítulo 8, verso 22, diz o seguinte: certo dia Jesus subiu num barco com seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, Mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem
ao vento e à tempestade, e eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros: que homem é este? Ele manda e até o vento e as ondas o obedecem. Aleluia. Senhor, nós cremos que nós servimos a esse Deus que manda, e até mesmo o vento e as ondas se emudecem. Até mesmo o vento e as ondas obedecem diante do teu poder, Pai. Até mesmo o vento e as ondas. Quem dirá nós, Pai? Oramos, Espírito Santo, para que o Senhor gere no nosso coração uma obediência radical, fervorosa mesmo ao Senhor. Em teu nome nós oramos, amém. Certa vez eu estava conversando com um pastor, e ele me disse o seguinte: Renan, viver a vontade de Deus é como uma moeda. Uma moeda que uma face dela é obediência, e a outra face da moeda é fé. Sem essas duas coisas que caminham de maneira conjunta, concomitantemente, buscando ali prosseguir em uma só direção, o crente não avança, Renan. Tem que ter obediência, tem que ter fé. Tem que ter obediência, tem que ter fé. Mas tem um fator que muitas vezes vem e bagunça todas as coisas. E esse fator são as tempestades da vida, são os desafios da vida. Eu tenho certeza que não existe ninguém aqui que nunca viveu uma grande tempestade na sua vida. O ser humano já nasce sofrendo, né? A gente já nasce chorando, e se não chora, apanha para chorar. Então a gente já nasce sendo expurgado de um lugar que era confortável para um lugar que é cheio de desafios. E ao longo do nosso desenvolvimento, nós vamos tendo dores, vamos tendo dissabores, mas tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem um propósito. E eu creio que a expectativa desse texto, que a expectativa do Senhor, e a minha expectativa, é que hoje você saia daqui um pouco mais esperançoso, entendendo que mesmo em meio às tempestades, Jesus tem um plano para a sua vida, amém? Jesus tem um plano para a nossa igreja, Jesus tem um plano até para a sua terceira, quarta, quinta geração, até que Ele venha. Aleluia? Amém. Então nós vamos começar refletindo uma coisa: Jesus é homem e é Deus. Tem um teólogo que afirma que existe nesse momento um coração de carne pulsando no céu, e esse coração é o coração de Jesus, porque Jesus era totalmente homem. Gostaria de pedir ao pessoal que projetasse Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos ler juntos? Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, e o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Próximo. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar,
que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Ele tinha a natureza de Deus, mas ele abriu mão do poder dessa natureza. Pensa num passarinho, pensa num pardal. É da natureza de um pardal voar? Sim. É da natureza de um pardal andar? Também. Se um pardal hoje tivesse cognição suficiente para falar, a partir de hoje eu sou um andante, eu abro mão de voar e eu vou só andar, ele deixaria de ser pardal? Não. Foi o que Cristo Jesus fez. Eu abro mão da minha natureza de Deus e vou me ater somente a essa realidade humana. Jesus é totalmente Deus e é totalmente homem. Ele abriu mão de sua glória e depois da ressurreição ele a retoma. Mas tudo aquilo que você lê na Bíblia aí é um Jesus que é totalmente Deus, mas que se reservou e viveu como homem, cumprindo a vontade do Pai. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós lemos o Evangelho, lemos passagens como essa, e a gente fica, Jesus, mas para você é fácil, você é Deus. Mas Jesus abriu mão de sua glória, para nos ensinar o que Ele espera de mim e de você, para apontar o caminho, a direção que eu e você devemos seguir, para que nós possamos ser cópias de Jesus, discípulos de Jesus, que buscam viver a vontade do Pai. Amém? Amém. Então, para você que chega aqui e fica, nossa, eu não entendo muito bem o Evangelho, eu não entendo muito bem, eu só sei que Jesus era Jesus porque Ele era Deus. Não, Jesus sim era Deus, mas Ele abriu mão de sua glória. Então, nós não temos desculpa. Jesus é o modelo, Ele é a matriz, Ele é o alvo, Ele é o objetivo. Amém? Então, Jesus, Ele fez o que fez sendo homem. Existe algo de muito interessante nesse lago que eles atravessaram. Esse lago, ele fica muito abaixo do nível do mar. Aquela região é uma região desértica. Então, durante o dia, o calor se acumula. E acontece um fenômeno ali, que ao cair da noite as temperaturas baixam. O ar quente vem, se encontra com o ar frio, e começam as tempestades. Mas uma tempestade nessa magnitude que nós vemos aqui, não é natural naquela região. Não é natural naquela região. Por isso que nós vemos o desespero dos discípulos. Mestre, nós vamos morrer. Lembrando que muitos dos discípulos eram pescadores. Um pescador conhece o mar. Um pescador conhece como velejar. E sabe também quando o negócio não está bom. Se algum dia você estiver num barco, vier uma tempestade, e você estiver ali com um pescador, e o pescador, não, está tranquilo, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Mas se você olhar para ele estiver pálido, meu irmão, ajoelha e começa a orar. Era essa a situação que eles estavam. A coisa não estava boa. Mas tem algo de muito interessante. Jesus estava dormindo. Ele estava dormindo. Lembra que nós acabamos de falar que Jesus fez o que fez sendo homem, sendo humano? Humanos cansam? Sim, nós cansamos. Então, já quero começar falando para você algo que talvez vai ser libertador. Você tem o direito de se cansar. Você tem o direito de se esgotar, de ficar esgotado. Você tem o direito de falar, meu Deus, preciso de descanso. Porque Jesus era homem, e ele se cansou. No Evangelho de Marcos, ao retratar essa passagem, é tão interessante que Marcos traz um detalhe. Marcos diz que Jesus pegou o seu travesseiro, deitou, lá na popa do barco, e dormiu. Jesus carregava um travesseiro. Olha que interessante.
Eu fico imaginando que se eu estivesse ali no meio dos discípulos, eu queria que a minha missão fosse carregar o travesseiro de Jesus. Falar, Jesus, deixa comigo, eu vou afofar. Eu cuido. E depois ainda ficar, Senhor, me dá unção. Porque é Jesus. Mas até Ele se cansa. Nós temos vivido um tempo em que existe uma ditadura da produtividade. Faça, construa, trabalhe enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem, enquanto eles curtem a família. Viaje a negócios enquanto eles viajam de férias. E no final de tudo, você vai ter um prêmio, que não é uma promoção, é um burnout. É o que acontece. Nós vivemos num tempo em que descansar é sinônimo de preguiça. Mas o nosso mestre descansava. A palavra do Senhor diz lá em Êxodo, que 6 dias nós devemos trabalhar. No 7º dia, devemos descansar. Isso aqui não está falando de sábado, não. Até porque a igreja primitiva reservava o dia do Senhor para descansar. Que era o domingo, o dia que Jesus ressuscitou. Mas o Senhor está nos ensinando através disso que precisamos descansar. Então, meu irmão, minha irmã, descanse no Senhor. Descanse. Reserve tempo para parar, para não fazer nada, para renovar suas energias no Senhor. Porque até mesmo o nosso descanso, até mesmo o descanso do servo e da serva de Deus, é adoração. Sabe isso que nós estávamos fazendo agora mesmo no culto, erguendo as nossas mãos, louvando? Não é só isso que é adoração, descansar também é adoração. E quando nós não descansamos, nós colhemos os frutos do pecado de não descansar. Então, para você, que a sua agenda é tão lotada que você não tem tempo nem para dormir, não faça isso. Para você que a vida inteira ouviu que você tinha que produzir, fazer, não faça isso. Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus, o nosso bom mestre que descansou. Descanse, reserve tempo. Jesus deita no barco e ele descansa. Mas sobrevém sobre eles uma grande tempestade. Lá no versículo 23, vem a tempestade. Existem 2 tipos de tempestade na vida. 2 tipos. O primeiro tipo de tempestade é uma tempestade que é provocada por nós. Quer ver um exemplo de um tipo de tempestade que é assim? Caim. Gostaria de pedir aos irmãos que projetassem Gênesis capítulo 4, versículo 13. Gênesis capítulo 4, versículo 13. Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Caim foi adorar ao Senhor com o seu irmão Abel, seu irmão mais novo. Mas ao oferecer o seu sacrifício, a sua oferta ao Senhor, Deus se agradou da oferta do irmão dele e se aborreceu da oferta dele. E ao invés de Caim realinhar o seu coração, ele permitiu que a inveja fosse o Deus dele e guiasse os passos dele, que a ira, que a falta de domínio próprio o governasse. E ele gerou uma grande tempestade na vida dele. Ao ponto que ele disse: não poderei mais permanecer na tua presença, eu não suporto esse castigo tão pesado. Mas a grande verdade é que esse castigo é uma tempestade que ele mesmo causou. Quer ver um outro exemplo de uma tempestade que nós mesmos causamos? Sansão. Lá em Juízes capítulo 16, versículo 21. Juízes 16, 21. Se puder pôr para a gente também, Natan. Juízes capítulo 16, versículo 21. Os filisteus o pegaram, esse aqui é Sansão. Os filisteus pegaram Sansão, furaram seus olhos, então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando moinho.
Existiam pedras enormes, colossais. Nessas pedras tinha uma madeira. E tinha um jumentinho que eles amarravam ali na madeira. E o jumentinho ia girando a madeira, e essa madeira ia girando a pedra. E a pedra ia amassando e triturando os cereais para que eles pudessem produzir pão, farinhas, bolos e tudo aquilo que faz parte da dieta deles. Mas no lugar de um jumento, eles colocaram Sansão. Talvez Sansão pudesse dizer: nossa, Deus me abandonou. Mas quando nós olhamos a história, Sansão era um líder da nação, que se envolvia com prostitutas, que se envolvia com mulheres imorais, que não tinham temor do Senhor no coração, que tinham amigos devassos e beberrões, que tinham amigos que faziam toda sorte de imundície, que buscavam viver à vontade do próprio ego. Sansão se envolvia em apostas, em jogatinas. Sansão vivia uma vida totalmente distante dos propósitos do Senhor, ao ponto que chegou a esse estado. Existem tempestades que nós mesmos causamos. Talvez você olhe e diga: não fui eu não vivo algo tão terrível assim. Certa vez eu ouvi um irmão que falou: eu já implantei igrejas, já alcancei milhares de almas, não milhares, mas dezenas de almas, já levei muitas pessoas ao batismo, já fiz tantas coisas. E eu tive que virar e falar: mas meu irmão, o irmão está numa reunião de reconciliação porque foi excluído por causa de um grave pecado. E meu irmão, tome cuidado com isso, porque a palavra de Deus diz, isso sai da boca de Jesus: muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu curei enfermos, Senhor, em teu nome eu fiz tantas coisas. Mas Jesus vai virar para essas pessoas e dizer: se afaste de mim, eu não te conheço. Ou seja, traduzindo para a linguagem de hoje, beleza, que você fez, mas não foi comigo não, eu não estava nisso não. Então muitas vezes a nossa postura pode até mesmo ser polida, mas somos como um sepulcro caiado, como um túmulo de mármore, bonito, pintado de branco, mas se você abre lá dentro, só tem carne morta em putrefação. A matéria lá dentro é asquerosa, é nojenta. Nós não conseguiríamos ficar 5 minutos do lado dessa matéria. Nós não suportaríamos o odor. Deus diz que uma vida de hipocrisia, para Ele, cheira desse jeito. Ele não suporta. Pode vir na igreja, pode frequentar na igreja, pode vir na assembleia, pode vir na reunião administrativa, pode ir no evangelismo, pode ir nas missões, pode ir onde for. Mas se não está com Cristo, é em vão. Então existe esse primeiro tipo de tempestade que é causado por nós mesmos. E talvez hoje você esteja enfrentando uma tempestade no seu casamento que você mesmo causou, no seu serviço que você mesmo causou, na sua família, no meio dos seus amigos, na sua vida financeira. Eu já cansei de ouvir crente falar: nossa, Deus não está abençoando a minha vida financeira. Mas meu irmão, como que é as suas finanças? Enfim, talvez seja uma tempestade que você mesmo causou, e você só está colhendo os frutos. Mas tem um segundo tipo de tempestade, a tempestade que Deus permite e o diabo opera. Martinho Lutero tem uma frase muito interessante, ele diz que até o demônio, até o diabo, é o diabo de Deus. Até o diabo é o diabo de Deus. Certa vez o Senhor Deus fez uma reunião no céu com todos os seus anjos. E o diabo chegou nessa reunião também. Foi de penetra, mas foi. E Deus disse a ele: você viu meu servo Jó?
Resumindo a história, o diabo vira para Deus e fala: olha, Jó é a bênção que é, porque o Senhor é como um muro ao redor dele, o Senhor o protege, o Senhor o guarda, o Senhor o livra. Então até eu, numa dessa eu te adoro. Então Deus diz: muito bem, pode ir lá e toca na vida dele. Toca na família, toca em tudo, menos nele. Foi uma tempestade que Deus permitiu e o diabo causou. Temos também a tempestade na vida de Pedro. Certa vez, Jesus vira para Pedro e disse: Pedro, Satanás acabou de me pedir para te cirandar, igual se faz com trigo, para te esmigalhar mesmo, para te moer. E eu fico imaginando Pedro roendo as unhas, olhando para Jesus, esperando a resposta. E Jesus disse para Pedro: e eu orei ao Pai para que você resista. Eu orei ao Pai para que você seja fortalecido. Nas entrelinhas, o que Jesus está falando é: Pedro, não vou te livrar dessa não, mas o Pai vai te fortalecer. Então é uma tempestade que o diabo está operando, mas com a permissão de Deus. Porque nas mãos de Deus o diabo se torna um instrumento de purificação na nossa alma. O livro de John Bunyan diz o seguinte: o peregrino estava começando ali a sua caminhada com Deus, e ele foi levado a uma casa, e essa casa representava a caminhada cristã. E nessa casa ele viu uma grande fogueira de fogo, uma grande fogueira lá. E o inimigo das nossas almas, que é Satanás, estava jogando cada vez mais lenha e óleo nessa fogueira. Então o peregrino se assusta e começa a chorar, falando: meu Deus, o inimigo vai queimar os crentes, vai acabar com tudo. Mas aí o anjo que estava guiando esse peregrino dentro dessa casa, pega ele e fala: espera só um pouquinho, vem comigo. Eles dão a volta na fogueira, e nas costas da fogueira estava Jesus, jogando água. Está tudo bem, não é para te matar não. Esse fogo não é para te queimar. É para forjar a sua fé. Então, nas mãos de Deus, o diabo se torna esse fogo da forja. E vem as tribulações, vem as perseguições, vem as humilhações, vem as tentações, mas nós saímos perseverantes. Amém? Amém. Nós saímos renovados, saímos fortalecidos, porque a graça de Deus nos basta, e o amor dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, nas mãos de Deus, até o diabo se torna uma bênção na sua vida. E as tempestades vêm. Mas talvez agora você esteja se fazendo uma pergunta. Tudo bem, eu estou vivendo uma tempestade, mas que parece que não se encaixa em nenhuma das duas. Eu não causei, e eu não consigo entender se foi Deus ou não. Estou vivendo uma tempestade que outros causaram para mim, que outra pessoa causou para mim. E você também não fica de fora dessa festa, não. Porque existem tempestades que outros causam para nós. O que dizer de Jeremias, que viu a nação sendo destruída enquanto ele adorava ao Senhor? Que viu o povo se pervertendo dos caminhos do Senhor enquanto ele estava fiel. O que dizer de Daniel, que estava lá orando e jejuando enquanto o povo não estava nem preocupado com os caminhos do Senhor? O que dizer de Elias, homem de fé, homem de oração semelhante a nós? Elias orou e falou que não chove, e não choveu por 3 anos. Mas viveram grandes tempestades. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que esse tipo de tempestade é especial. E como irmão em Cristo, eu quero suplicar para você de coração, que não murmure contra o Senhor se você estiver vivendo uma tempestade assim.
que não se permita ser tentado pelo diabo e vir a pecar. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Tiago que a prova da nossa fé produz perseverança. A perseverança gera um caráter aprovado diante de Deus. Então talvez você esteja vivendo uma tempestade que você não causou e que também não está nas suas mãos para resolver. Foge a sua ossada, foge o seu escopo, foge as suas habilidades, foge a sua inteligência, foge qualquer coisa que você possa fazer, foge a força do seu braço. Talvez você desfaleça frente a esse desafio. Talvez esse desafio seja um familiar que saiu dos caminhos do Senhor, um filho, uma filha, um parente, um amigo. Talvez essa tempestade seja alguém que te acusa no seu serviço. Talvez seja até mesmo um irmão na fé que se levante contra você. Mas entenda que essa tempestade é especial. E que se ela se abateu sobre a sua vida, é porque Jesus quer te trazer para mais perto. Porque o nosso Deus é poderoso para pegar coisas terríveis e transformá-las em glória. Para pegar situações que nós não compreendemos, que nós não aceitamos, que nós gritamos quando vivemos ela, que nós choramos escondidos no nosso quarto, ou no banheiro, no chuveiro, ou no seu serviço, lá quando não tem ninguém. Mas Deus está te vendo. O Espírito Santo está operando na sua vida. Tem um propósito, persevere, tem um propósito, persevere, tem um propósito. Persevere no Senhor, porque o Senhor está agindo. Vamos ler novamente o verso 23 de Lucas. O verso 23 diz: enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio de água. Talvez hoje a sua vida seja como esse barquinho, que está cheio de água. Talvez a sua vida esteja afundando. Eu já vivi a experiência de estar no meio de uma represa e a canoa encher de água. Meu irmão, é um desespero tão grande. Talvez você esteja assim, está afundando, e agora? Os discípulos nesse momento se desesperam. Nesse momento eles não sabem o que fazer, e eu fico imaginando a gritaria que era lá dentro. Todo mundo preocupado. Eu fico imaginando alguns gritando, remem, remem, outros gritando, não, para de remar, outros gritando, hasteiem a vela, outros, não, recolham a vela, e agora, o que a gente faz? E faz isso, faz aquilo, faz isso outro. Isso é o desespero de um coração que está inquieto. Isso é o desespero de uma alma que não está enxergando os propósitos de Deus, porque Cristo Jesus já havia falado que o Filho do Homem tinha um propósito. Jesus já vinha revelando quem Ele era. Se os discípulos pudessem ter a dimensão da visão que hoje nós temos, através da palavra, eles não se desesperariam provavelmente, talvez até temessem, mas pensariam, não, Jesus tem que ir para a cruz, não acabou aqui ainda não. Jesus tem a cruz ainda. Temos muitos milagres pela frente. Temos um período aí pela frente, de meses, provavelmente anos. Temos muito ainda o que viver. Você tem enxergado o propósito de Deus? Você crê que nele nós nos movemos e existimos? Você crê que Deus está guiando a sua vida para o propósito dele? Você crê que Deus está guiando a nossa igreja para o propósito dele?
Se nós pudéssemos voltar a fita para 5h45 da tarde de hoje, esse barco farol demonstraria que crê que Cristo Jesus tem um propósito lá na frente. O seu coração, lá no seu interior, as suas emoções denunciariam isso? Ou será que nós seríamos como aqueles que estão dentro do barco, desesperados? Porque temos que sobreviver. Emoções são um campo muito interessante dentro da psicologia. Existem emoções que são simples, existem emoções que são mais complexas, existem emoções que algumas culturas nem têm. Existem culturas que não existe a inveja. Olha que interessante. Não existe, não é daquela cultura. Existe cultura que não existe ali os ciúmes. Interessante, existe isso. Existem pesquisas científicas que demonstram isso. Mas toda cultura tem o medo. Toda cultura tem a raiva. Toda cultura tem a alegria. Toda cultura tem a tristeza. Aquelas básicas ali, do divertidamente, toda cultura tem. Toda cultura tem. Às vezes nós deixamos a tristeza assumir o controle do painel do nosso coração. E ela dita a nossa vida. Às vezes nós deixamos a raiva. Às vezes nós deixamos o medo. Quando as emoções vêm para fora, porque a palavra emoção significa emover, e mover para fora, elas vêm como sentimentos. Sentimento é algo mais refinado. Elas vêm como sentimentos. Aí você vai poder falar, me sinto ansioso, me sinto estressada, eu me sinto, enfim, vem vindo para fora. Nem sempre uma emoção vem para fora como sentimento, às vezes ela vem como uma dor. Nossa, eu estou sentindo uma dor aqui, no pé da barriga, estou sentindo uma dor no coração que eu não sei lidar, como se fosse um nó na garganta. Eu fico imaginando as emoções e os sentimentos dos discípulos ali nesse barco. As suas emoções denunciam como está o seu interior. E é tão interessante porque é tanto a palavra de Deus quanto a psicologia afirmam que as emoções, seja ela qual for, é um sinal de alerta que algo precisa ser observado. Tanto para bem, tanto para mal. Eu sempre estou triste. Eu sempre estou raivosa. É o meu jeito. Não é o seu jeito. Se você sempre está com raiva, tem alguma coisa que está te empurrando para essa condição. Aí vem a palavra de Deus falando do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, ou temperança. Quer dizer que não vamos nos enraivecer? É óbvio que vamos. Mas até a nossa forma de se enraivecer vai ser santa. Pense em Jesus quebrando o templo com um chicote. Tem como fazer isso com santidade? Tem. A palavra diz que Jesus caminhou um dia inteiro, chegou lá de noite, foi no templo. Mas, por já ser tarde, ele resolveu ir para casa com os discípulos. No outro dia de manhã, Jesus chega lá, faz um chicote, quebra tudo. Temperança. Gente, eu estou revoltado com isso. Está distante dos planos do meu Pai, mas se eu agir agora, eu vou pecar. Então eu vou medir a minha força, eu vou temperar a minha ação, para depois eu agir. Os discípulos estavam então dentro desse barco, desesperados. E aí a gente chega na parte boa do texto. A melhor parte, lá no versículo 24.
Aí os discípulos chegaram perto de Jesus. Chegaram perto de Jesus. Chegaram perto de Jesus. Você tem chegado perto de Jesus? Você tem ido até onde Jesus está? Jesus está aqui hoje, meus irmãos. Dentro do seu coração. O quão próximo ou o quão distante nós estamos de Jesus? Eu estou de Jesus, você está de Jesus. Se pudesse ser medido em metros essa distância espiritual, quantos metros de Jesus você estaria? O que a sua vida de oração diz sobre a distância que você está de Cristo? O que a sua vida de leitura da palavra diz sobre a relação de distância que você está de Cristo? O que a sua vida de comunhão no lar diz sobre essa distância? O que o seu interior, o que você pensa sobre si, sobre o outro, sobre Deus, diz sobre essa distância? Eu não sei você, mas eu olho para mim e eu penso, Jesus, preciso me aproximar. Jesus, preciso orar mais. Jesus, preciso jejuar mais. Jesus, eu preciso ler mais a Bíblia. Jesus, eu preciso te buscar. Jesus, eu preciso passar noites em vigília, mas eu preciso me aproximar de Ti. Preciso me aproximar de Ti. Precisamos nos aproximar dEle. Frente a qualquer tipo de tempestade, sendo a tempestade que você causou, por causa da sua dureza de coração e dos seus pecados, intencionalmente cometidos, sendo a tempestade que o diabo está provocando, seja a tempestade que outra pessoa encomendou para você, o remédio sempre será o mesmo: se achegar a Cristo Jesus. Porque aqueles que a Ele se achegam de maneira nenhuma Ele descarta. De maneira nenhuma Ele joga fora. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Isaías que Ele não apaga o pavio que fumega. Ele não quebra a cana que já está se esmiuçando. Não. Os que confiam no Senhor se renovam. É feito novo, tudo de novo. Como diz a irmã Edmárcia, caminha em novidade de vida, porque se achega a Jesus. É natural. É como uma árvore plantada junto ao rio de água viva. Aonde estão suas raízes? Estão no rio do Senhor. Se achegue a Jesus. Os discípulos dizem: mestre, mestre, nós estamos morrendo. Tem até uma versão que acrescenta lá: o Senhor não se importa. E esse grito de dor dos discípulos revela a imagem que eles têm de Jesus. Um Deus irresponsável que dorme na hora do aperto. Um Deus desligado, que está... Um Deus indiferente. Simpático, mas não empático. Empatia é sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro e se dispor a ajudá-lo. Simpatia é, me simpatizo com você, eu até gosto de você, mas a minha vida não muda nada. Eu não me movo até você para te auxiliar. Eu penso só no meu. Glória a Deus pelas tempestades, porque as tempestades revelam o nosso coração. E não é para Deus não, porque Deus já sabe o nosso interior. Salmo 139 diz que Ele nos fez desde o ventre da mãe, Ele sabe a nossa estrutura.
Mas esses dilemas e desafios são para a gente perceber como estamos. Porque às vezes nós nos achamos bons demais. Às vezes nós nos achamos super crentes. Uma vez eu estava ministrando uma lição a respeito de evangelismo, num culto. Terminou o culto, tinha um questionário. O que mais te impactou nessa aula de hoje? O que você aprendeu de novo? Teve um irmão que levantou, não foi aqui, né? Mas teve um irmão que levantou a mão e falou assim: nada, eu já sei tudo isso aí. Eu não aprendi nada de novo. Porque eu já tenho experiência, eu já sei, eu já pratico, eu já faço. Aí eu olhei para esse irmão, conhecendo esse irmão e pensando: gente, esse homem nunca trouxe uma pessoa para a igreja, ou para tomar um café na casa dele, mas amém, Senhor, o Senhor conhece o coração dele. Muitas vezes nós somos assim, nós achamos que nós já somos muito bons, e eu estou falando de mim também. Cada um de nós tem isso dentro do seu interior, e as tempestades trazem à tona a podridão do pecado, que às vezes se esconde nos cantos do nosso coração. Jesus acorda depois disso. E ele repreende a fúria do mar e do vento. Repreende. Repreende. Porque era espiritual. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Às vezes nós achamos que algumas discussões nascem do coração humano corrompido, mas existem discussões que nascem do próprio Satanás. Assim como ele sussurrou na orelha de Judas, ele continua sussurrando na orelha de todo mundo. Mas alguns fazem como Caim. Outros fazem como Noé fez. E se mantêm como um pregador da justiça no meio de uma geração que se corrompe. Estava conversando com um missionário, evangelista, batista, da PIB daqui, de Uberlândia, e ele me disse: Renan, eu fui na Venezuela fazer missões. Renan, lá, se você for um crente meia boca, você nem volta. Tinham manifestações demoníacas, e a gente via demônios atravessando a parede, entrando dentro da casa. Juntava todo mundo, e a gente tinha que passar todas as noites em vigília. Enquanto um dormia, tinha que ter pelo menos outros dois ali orando. Eu falei: meu irmão, e aconteciam acidentes de carro nas rodovias, aconteciam perseguições, os feiticeiros da região todos se arregimentavam e começavam a vir contra nós, e era só oração, Renan, era só oração. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Muito se engana o cristão carnal que pensa que o diabo está em algum canto numa rede. Não está. Ele trabalha muito. Ele trabalha, e ele trabalha às vezes até aqui dentro, se a gente não vigiar. Tem um livro muito interessante que se chama Este Mundo Tenebroso, é um livro de ficção, mas escrito para o contexto de igreja, e ele conta nesse livro lá, que nas reuniões da igreja, anjos chegavam acompanhando pessoas que eram pessoas de oração, mas demônios chegavam acompanhando as pessoas que estavam na carnalidade. Eu não sei até que ponto essas coisas são assim, não, mas eu sei que acontece muita coisa que a gente não entende.
Jesus repreende e o mar se acalma. Jesus discerniu uma intenção maligna nessa tempestade. Porque a queda de Adão deu a Satanás legalidade para gerir esse mundo. Mas Jesus vem restaurando todas as coisas. Você já parou para orar sobre as tempestades da sua vida? Para falar, Senhor, eu quero apresentar isso aqui diante do Senhor, eu quero que o Senhor me dê discernimento. O que é isso aqui? De onde está vindo isso? Isso é algo muito sério. Isso não é para criança espiritual, não. Isso é para quem está buscando crescer em Jesus. Eu acho tão interessante, eu cresci num contexto que eu ouvia tanto a minha avó, que era presbiteriana, quanto a minha avó da Assembleia, contando tantas histórias. A igreja presbiteriana de Frutal, Minas Gerais. Os missionários presbiterianos chegaram na região ali, e eles expulsavam o demônio até de cachorro, gente. As histórias da minha avó eram de gente carregando a madeira do curral, jogando para cima. Criança levantando um homem adulto, criança de 5 anos, 6 anos, com a mão assim, ó. A nossa luta não é contra carne e sangue. E ai daquele que não vigia como está o interior do seu coração. Porque pode estar sendo cristão carnal, que está sendo usado pelo diabo para disseminar discórdia, maledicência, fofoca, intriga. E a lista é grande. Está lá em Gálatas capítulo 5. Mas Jesus repreende e se faz bonança. Porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso Deus. Porque não existe ninguém como Jesus. Jesus é incrível. Não existe trono acima do trono do Senhor. Não existe nome maior do que o nome de Jesus. Não existe poder maior no universo, porque o poder de Cristo Jesus é ilimitado. O poder de Cristo Jesus é além. E Jesus está no barco. Jesus está aqui nesse barco. Jesus está no barco da sua casa. Jesus está no barco da sua vida. O grande problema é quão distante nós estamos. E depois disso tudo, Jesus vira para os discípulos e pergunta: aonde está a fé de vocês? No começo do texto, Jesus disse: vamos entrar no barco, passar para outra margem. E eles obedeceram. Obediência. Então tinha um lado da moeda, mas não tinha fé. Temos tido fé em Jesus? Você tem tido fé em Jesus? A fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Quer ver um exemplo de fé? Pensa naquela irmã ali que está orando pela conversão do marido, todo domingo orando e pedindo oração. E você fala: irmã, mas o seu marido ele é tão complicado. E ela vira e fala: não, mas eu tenho fé. Em Cristo Jesus ele já é um homem abençoado. Isso é fé. Pensa naquele jovem que está orando por uma oportunidade de emprego, onde Deus vai usá-lo para levar muitas almas até Cristo. Aí você fala: mas uma vaga como essa é muito difícil de conseguir. Ele fala: mas eu tenho fé. Pensa na criança que está orando pela restauração do casamento dos pais. E está lá todo dia orando. Quando eu tinha ali 11 anos, 9 anos, entre 9 e 11 anos, eu tinha um amiguinho que ele sempre orava pela restauração do casamento dos pais. E eu comecei a orar com ele junto por isso. E o pai dele converteu. Quando nós tínhamos 13 anos, o pai dele converteu. Um homem beberrão, de jogatinas, promíscuo, mas se converteu. Isso é fé. E pela fé, de tanto orar, parecia que a gente já enxergava na pessoa o que ela nem tinha.
Porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. A fé muitas vezes está num barco no meio da tempestade, com medo, mas enxergando bonança. Por isso que é loucura para esse mundo. É loucura para aqueles que se perdem. É loucura a pregação do Evangelho. É um escândalo. Mas para Deus é algo grandioso. Para mim e para você é algo precioso. Porque é fé. E o justo viverá pela fé. Sem fé nós não vivemos. Sem fé a gente está dentro do barquinho, desesperado. Lá dentro desse barco, mas sem rumo, velejando para lugar nenhum. Mas nós não somos destes. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor a vir à frente, por favor. Não sei como você chegou até aqui hoje. Também não sei exatamente como está o seu coração. Não sei qual é a tempestade que você tem vivido. Mas o livro de Naum diz que o nosso Deus abre um caminho no meio da tempestade. O nosso Deus abre um caminho no meio da tormenta. Ele abre. Naum capítulo 3, versículo 7. Ele abre. Ele abre um caminho no meio da tormenta. Peço a você que fique em pé agora neste momento. O nosso Deus abre um caminho no meio da tormenta. E no final da tempestade, a única resposta que nós podemos dar para Jesus é a resposta que os discípulos deram, lá no versículo 25. Quem é este homem que até o vento e as minhas tempestades, que até os dilemas, desafios e dores dessa vida ouvem e obedecem? Esse homem é Jesus. E se você chegou aqui nessa noite e você tem vivido uma grande tempestade, quero dizer para você, não perca a esperança. Jesus está pertinho de você. Basta você se chegar a Ele e falar: mestre, minha fé é pequena, mas me ajuda a ter fé, porque eu creio que Tu podes. Feche os seus olhos, vamos fazer essa oração agora.